Amém, irmãos? Amém. Mateus 5:8, todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mais uma vez: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Em algumas outras versões: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Oremos. Pai bendito, Deus de amor, graça e misericórdia, diante da Tua palavra nós estamos aqui reunidos, palavra essa que é inerrante, fiel, eficaz e perpétua. A palavra do Senhor é eterna, permanece para todo sempre, tudo passa, exceto a Tua palavra. Traz cativo o nosso entendimento nesse momento, ó Pai, para que nós possamos compreender a Tua palavra e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Os puros de coração, irmãos, essa é a sexta bem-aventurança. Nós já tratamos sobre as outras 5, e se você quiser acompanhar o estudo, está no YouTube, é só você digitar lá o meu nome, Diego Talasca, que está lá no YouTube os outros estudos. Tem muitas outras mensagens lá, mas nós estamos trabalhando de maneira sequencial o Sermão da Montanha. Os puros de coração, como eu disse, essa é a sexta bem-aventurança. E para mim, depois da promessa de vida eterna, essa é a promessa mais linda das Escrituras. Para mim, irmãos, não faria sentido a vida eterna sem essa promessa. Imagine você viver eternamente, ir para o céu e não ver Deus. Ô irmãos, eu não quero ir para o céu para ver rua de ouro. Claro que vai ser muito lindo isso. Ou as mansões celestiais, a beleza que Deus criou, e a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, que a gente não consegue imaginar aquilo que Deus criou. Eu tenho no meu coração o mesmo desejo de Moisés. Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus. E Moisés era ousado, ele dizia: eu quero ver o Senhor face a face. E Deus falou para você: não pode, companheiro, se você me ver, você morre. Nós, nessa natureza corruptível, não vamos conseguir ver Deus, porque nós somos consumidos. Mas, na natureza vindoura, no corpo glorificado, no corpo igual do Senhor Jesus Cristo, essa promessa se cumpre. Essa promessa se cumpre. Só que essa promessa tem um porém. Ela também é para o aqui. Ela também é para o agora. Ela não é só para depois, não. Você pode ver Deus hoje. Você pode começar a contemplar Deus hoje. E é isso que eu quero mostrar com essa bem-aventurança para vocês nessa noite. Então, essa é a mais abrangente de todas as bem-aventuranças. Por quê? Porque aqui felicidade e santidade estão plenamente descritas. Nós já aprendemos que bem-aventurados são. Bem-aventurados é uma expressão que significa mais do que felizes. Muito mais do que felizes. Jesus está dizendo: bem-aventurados vocês são. Por quê? Cumprem tais coisas. Porque vocês são pobres de espírito. Porque vocês choram pelos seus pecados. Porque vocês são mansos. Porque vocês são pacificadores. Porque vocês são limpos de coração. Por isso vocês são bem-aventurados. E essa aqui é a mais abrangente de todas elas, porque ela une duas coisas essenciais para a vida cristã: santidade e felicidade. Santidade e felicidade. Jesus disse: mais do que felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza, irmãos, de coração é o resultado das outras bem-aventuranças. Ninguém consegue ser puro de coração se primeiro não for pobre de espírito, humilde de espírito. Nós aprendemos que as bem-aventuranças são como uma escada. E você só consegue chegar até o último degrau se você começar do primeiro. É impossível ser limpo de coração sem antes ser pobre de espírito ou humilde de espírito. Pobreza lá não está relacionada à pobreza financeira, mas sim a se curvar humildemente à vontade do Senhor Jesus Cristo. Se você não é pobre de espírito, você também não é limpo de coração. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, que a pureza de coração ela é o resultado, a soma de todas as outras bem-aventuranças. O verdadeiro cristianismo reside na pureza de coração.
É impossível uma pessoa é impossível uma pessoa ser cristã se ela não for pura de coração. Se o coração dela não for limpo, ela infelizmente não é um cristão verdadeiro. Porque a purificação nada mais é do que estar livre de toda a maldade. O profeta Jeremias disse em Jeremias 4,14: lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses maus pensamentos? Então, ser limpo de coração, ser puro de coração, nada mais é do que a purificação de toda a maldade. E é vital, irmãos, nós compreendermos com clareza o que Jesus Cristo nos ensina nessa bem-aventurança. Em primeiro lugar, Cristo nos ensina sobre a importância da pureza. E ele diz: bem-aventurados são os limpos, bem-aventurados são os puros. Nós precisamos lembrar que no contexto a qual Jesus Cristo está falando, no contexto judaico, existiam inúmeros rituais de purificação. E esses rituais eram, em sua maioria, praticados por uma ala conservadora do judaísmo. E Jesus ele faz uma crítica ferrenha, uma crítica dura contra o comportamento hipócrita dessa ala, dessas pessoas. Veja comigo aí Mateus 23, do 24 em diante. Guias cegos, comam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do prato e do copo, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Jesus Cristo, então, aqui, ele critica duramente o posicionamento hipócrita dessa ala conservadora, dos fariseus e dos mestres da lei. E Jesus diz: vocês comam um mosquito, mas engolem o camelo. Vocês limpam o copo por fora e o prato por fora, mas por dentro do copo e do prato, que é onde vai o alimento, está cheio de podridão. Vocês são bonitinhos por fora e por fora são branquinhos, pintados de cal, mas por dentro, eu enxergo dentro de vocês. Vocês estão cheios de podridão e de mau cheiro. Jesus critica essa atitude hipócrita daqueles homens e diz: bem-aventurados são os limpos. Bem-aventurados são os limpos. Em certa ocasião chegaram a Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, criticando o comportamento dos discípulos. E segundo eles, já chegaram afirmando, dizendo: olha, por que os discípulos do Senhor quebram os mandamentos dos anciãos? Porque eles não lavam as suas mãos antes de comer o pão. Está lá em Mateus 15, 2. Porque os discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? É importante ressaltar aqui, irmãos, a resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus se baseia em dois princípios. Primeiro, existia uma tradição conhecida como lei oral. E naquela mesma época também existia a lei escrita, que nós conhecemos como os mandamentos de Deus. Na lei oral e tantas outras referências, havia uma lei sobre a limpeza das mãos. Quanto de água deveria usar, qual a quantidade, quantas vezes deveria se lavar as mãos, os movimentos, qual a quantidade de água deveria ser usada para enxaguar as mãos e etc. E aqueles homens chegam até Jesus e tecem essa crítica e dizem: olha, por que os discípulos do Senhor quebram o mandamento dos anciãos? Jesus então ele faz uma distinção com a sua resposta, uma distinção clara entre as tradições humanas e os mandamentos de Deus. Veja aí Mateus 15, do versículo 3 em diante.
Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o pai e a sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Isso quem falou foi Deus. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus olhou para eles e falou: pera ali, vocês estão criticando os meus discípulos, porque eles não lavam a mão como os anciãos falaram que deveria lavar as mãos. Eles não enxagam as mãos tantas vezes como está dito na lei oral, que é para enxagar a mão com aquela quantidade de água. Mas e a lei de Deus, que vocês têm quebrado? Quando o pai e a mãe de vocês chegam para vocês e pedem uma ajuda financeira, e vocês, por serem mesquinhos, não ajudam, dizem: ah, pai, mãe, não vai dar. Eu prometi esse dinheiro ao Senhor, eu vou levar e vou ofertar no templo. Jesus diz: com esse comportamento, vocês desonram os seus pais, e com isso, vocês quebram a lei de Deus. O que é pior, irmãos? Desobedecer a lei dos homens, ou desobedecer a lei de Deus? Aqueles homens estavam criticando os discípulos de Jesus Cristo, porque eles não lavavam corretamente as mãos, mas eles desonravam os seus pais, quebrando um mandamento que era punido com a morte. Com a morte. E Jesus diz: vocês são hipócritas. E quantas vezes a igreja tem agido assim? Batido na cabeça de quem não lava a mão direito, mas quebrado mandamentos do Senhor, desobedecido aquilo que Deus tem deixado escrito claramente como preceito, mas pegando no pé daqueles que não enxagam as mãos quantas vezes deveria ser enxaguado. Jesus Cristo então olha para aqueles fariseus e diz: vocês são hipócritas. Os fariseus permitiram que as suas tradições se tornassem para eles como a palavra de Deus, ou até mais importante do que a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, jamais nós devemos permitir que as nossas tradições, por mais queridas que sejam, por mais belas que sejam, por mais entendimento que nós temos, nós não podemos suplantar ou obscurecer a palavra de Deus pelas tradições humanas. Infelizmente é isso que tem acontecido. Muitas pessoas têm pregado usos e costumes acima da Bíblia. Muitas pessoas têm elevado os usos e costumes a nível da graça. Por exemplo, se você não agir dessa maneira, se você não tiver o corte de cabelo dessa maneira, se você não tiver a barba nesse comprimento ou sem barba, se você não usar determinado tipo de roupa, se você não fizer, você não vai para o céu. E nós elevamos usos e costumes e reduzimos a cruz de Cristo. Colocamos os usos e costumes acima do tetelestai, acima do sacrifício, acima do está consumado e está pago. Infelizmente, essa é a realidade em muitas igrejas evangélicas, entre aspas, no Brasil e no mundo, que pregam práticas de usos e costumes e colocam essas práticas mais importantes do que cumprir a própria palavra de Deus. A palavra de Jesus Cristo para aqueles fariseus e para estes continua sendo a mesma. Mateus 15:7, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ô meu querido, na igreja não é lugar para a humanidade não. Humanismo é lugar para a humanidade vir, mas não é lugar para se pregar humanismo. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha interpretação, é o que a Bíblia diz que é. A Bíblia responde à própria Bíblia. Eu não estou aqui para fazer malabarismo teológico, eu não estou aqui para fazer invencionice, eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz que é, e ponto final. Nós não podemos, irmãos, cair nesse engano, porque senão nós estaremos sendo o quê? Sepulcros caiados, limpos por fora,
bonitos por fora, mas por dentro podres, cheios dos nossos dogmas, cheios dos nossos conceitos. Jesus Cristo então olha para aqueles homens e diz: vocês são hipócritas, vocês são falsos, os falsos puros, os falsos limpos. Aquela pessoa que por fora parece boazinha, piedosa, simpática, humilde, devota, é um santo escrito, é um santo, é uma santa, por fora, mas no interior, o interior exala o mau cheiro do ódio, no íntimo destila um rancor e um orgulho, e Jesus fala da pureza interna. Por isso ele diz: bem-aventurados são os puros ou os limpos de coração. Coração. Jesus não está preocupado, não está tão preocupado com a sua aparência, mas sim com o seu interior. Por isso ele diz que o que prejudica o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca. Mateus 15:18, mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Jesus olha para aqueles homens e diz: vocês criticaram meus discípulos porque eles não lavam as mãos corretamente. Mas eu quero dizer que o coração de vocês está cheio de podridão. Está cheio de podridão. Mais do que felizes são os limpos. E sobre esta condição, o Idom diz: aqui está um traço de caráter que só o Espírito de Deus pode produzir. Isto é, a santificação. A pureza que Jesus está falando vai muito além, irmãos, de meramente algo externo ou cerimonial. Até porque Jesus Cristo disse: bem-aventurados são os puros de coração. E o que significa essa palavra limpo ou puro? Do grego kataros, que literalmente significa limpo, claro ou puro. Essa palavra, no texto grego, esse adjetivo, tem vários significados literais. Eu vou citar alguns para vocês aqui. Essa palavra limpo tem vários significados. Primeiro, lavar uma roupa que está suja, uma roupa contaminada. Quando ela é lavada, ela é purificada. Tirar as manchas. Também limpar o trigo, separar a palha do grão. Podar uma árvore ou uma vinha, arrancando, podando, cortando os ramos inúteis. O vinho ou o leite que não recebiam mistura de água, esses eram puros. Um exército livre de homens covardes e desertores, esse era um exército puro. E também o ouro, que passava pelo fogo para ser puro, purificado dos metais não desejados. O que significa então ser limpo de coração? O que significa ser puro de coração? E coração no grego cardia, o coração no contexto mundial claro, falando de maneira figurada, ele representa a sede, o centro das emoções. Mas o coração na Bíblia é mais complexo. Na Bíblia, o coração representa a sede dos sentimentos, desejos, paixões, impulsos e ações. Na Bíblia, o coração é muito mais elaborado o conceito dele do que na literatura do mundo. O que significa então ter um coração puro? Significa ter um coração transformado por Jesus Cristo. Significa que é impossível o homem por si só alcançar de fato um coração puro. Deus disse que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Está lá em Gênesis 8:21. Jeremias nos dá um diagnóstico do coração e ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O Senhor Jesus Cristo diz que do nosso coração, no nosso coração se originam todos os maus desígnios, maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Que coração nós temos, hein, irmãos? E aí o mundo diz assim: siga os desejos do seu coração. Siga o seu coração. Não, você não pode seguir o seu coração, não.
Você tem que seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Os corações só podem ser puros se forem purificados. Sozinho você não consegue, porque o seu coração é enganoso, seu coração é corrupto, seu coração é inclinado para a maldade desde a infância. Você não consegue purificá-lo. Jesus Cristo tem esse poder. Nem mesmo a cultura humana poderá purgar as profundezas da corrupção. Deve-se necessariamente haver uma obra da graça divina. Mas louvado seja Deus, irmãos, por Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele diz que não foi pelas nossas obras. Tito 3, do 4 até o 7, ele diz: não foi pelas nossas obras, não foi pelo que nós fizemos, mas Deus em Jesus Cristo providenciou um lavar regenerador que nos garante a vida eterna. Nós não conseguimos lavar o nosso coração, nós não conseguimos tirar a podridão do nosso coração, mas o Espírito Santo de Deus consegue. Nós não conseguimos, irmãos, pelas nossas próprias forças, purificar o nosso coração, mas o Espírito Santo de Deus consegue. Louvado seja o Senhor Deus pela maravilha. O profeta Malaquias disse: pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos transforma a alma. O sangue de Jesus nos deixa mais alvos do que a neve, mais alvos do que a neve. Somente Jesus Cristo tem poder para nos purificar. Como ouro, nós precisamos ser refinados. O apóstolo Pedro disse isso. Ou como uma roupa suja, nós precisamos ser lavados. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como sendo fogo purificador. A Bíblia apresenta o Senhor Jesus Cristo como sendo o sabão dos lavandeiros, o alvejante, o seu sangue que nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve. É Ele quem nos livra dos nossos medos mais profundos e dos desejos mais pecaminosos. É Ele, é Jesus, que nos torna homens e mulheres valorosos, não desertores nem covardes, mas um exército de santos escolhidos para o Senhor, para cumprir a boa obra, para fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Jesus então declarou que somente os limpos de coração verão a Deus. Olha que promessa magnífica. Como eu disse para mim, depois da vida eterna, essa é a promessa mais linda da Bíblia. Das bem-aventuranças, para mim, essa é a promessa mais linda. Fala muito ao meu coração. Eu quero ver Deus, irmãos. Eu quero ver Deus. Eu quero ir para o céu e ver Deus, e conversar com Deus, e falar com Deus. Eu quero ver Deus. E Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que promessa, que promessa. Somente os limpos. E isso se refere à vida aqui também como à vida futura. Olha o que Paulo escreve para Tito, lá em Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue ver Deus? Pastor, Deus é espírito, não dá para ver um espírito. Você consegue sentir Deus? Com os olhos da fé, com os olhos espirituais, você consegue ver Deus? Você consegue ver Deus na criação, nas obras que Ele criou? Você é sensível para conseguir ver a perfeição e o capricho de Deus na criação da natureza, do firmamento, de uma flor, de um passarinho bonito? Você consegue ver Deus? Você consegue ver e ouvir Deus na gargalhada do seu filho, da sua filha? Você consegue ver Deus na sua família? Você consegue enxergar Deus nas provisões que lhe cercam? Você consegue enxergar Deus quando você senta na mesa e tem um prato de comidinha quente ali feita na hora para você comer? Você consegue ver Deus? Porque se você não consegue enxergar Deus nessas coisas, o seu coração está imundo, o seu coração está sujo e precisa ser lavado pelo Senhor Jesus Cristo.
A boa notícia é que Jesus pode transformar o seu coração. Ele pode arrancar o coração de pedra e colocar no lugar, no coração de carne. Porque a pureza de coração é a finalidade e a soma de todas essas beatitudes. Nós só podemos, irmãos, entrar em plena comunhão com o Senhor quando os nossos corações estão limpos de todo o pecado. O apóstolo João disse que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Somente os que tiveram os seus corações purificados por Cristo conseguem ver Deus. Obviamente, como eu disse, Deus é Espírito. Você não vai conseguir ver Deus, mas você consegue sentir Deus. Costumo usar aqui, irmãos, a experiência do choque. Quem já levou um choque? Você já viu uma corrente elétrica? Você não vê, irmão. Você só sente ela. Quando você pega ali, você vê. Você consegue sentir Deus. Você consegue perceber Deus. Nós precisamos olhar e perceber Deus nas pequenas coisas. No micro. O problema é que a gente quer o Deus que grita da montanha e às vezes Deus está falando no seu coração e você não está percebendo. Deus está falando na vida dos seus filhos, você não está percebendo. Deus está falando na natureza, você não está percebendo. Deus está falando na provisão que você tem e você não está percebendo. Sabe por quê? Porque tem muita coisa ali entupindo, sabe, tapando a sua visão espiritual. Porém, essa promessa ela não é só para aqui e agora. Você vai ver Deus face a face. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, 12: porque agora vemos como num espelho, em forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Ele diz: agora eu não vejo Deus, eu tenho uma certa imagem de Deus, eu tenho um certo conceito, é como se eu estivesse olhando por Ele através de um espelho que está embaçado. Mas um dia, a convicção desse homem: um dia eu vou vê-lo face a face. Agora eu não o conheço completamente, mas um dia eu o conhecerei, e eu serei dele conhecido, eu vou ver Deus. Esse é o desejo que deve estar no nosso coração. Bem-aventurados, mais do que felizes, os limpos de coração, porque verão a Deus. Você é limpo de coração? Seu coração está limpo? Pastor, meu coração está sujo. O sabão dos lavandeiros está aqui hoje para lavar não só o seu coração, mas a sua alma, para livrar você de todos os pecados. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, que escorre sobre as nossas vidas e nos transforma. Você quer ver Deus? Pastor, não tenho conseguido ver Deus. Você quer ver Deus? Ore nesse momento e peça para o Senhor limpar o seu coração. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos reunidos e pedimos, Pai, vem sobre nós e limpa as nossas vidas, lava a nossa alma. Senhor, tira de nós toda a impureza, tira de nós, afasta de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Ó Deus, torna o nosso coração limpo, para que nós possamos, ó Deus, contemplar a Tua beleza. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.